Estoques de suco de laranja são reduzidos em 41,7% frente à safra passada. China reduz em 13% compras de soja em janeiro de 2019. Departamento de Economia Rural informa que 51% das lavouras de soja foram colhidas no Paraná. E técnicos da Anvisa consideram que glifosato não causa câncer. São as informações deste Agricultura BR. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta terça-feira. E eu já começo trazendo uma informação da mais extrema importância para a agricultura brasileira. Olha só, amigos, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Se tem um ditado que se fala, é que quase tudo que se faz ou se usa em excesso deve fazer mal. E isso vai desde alimentos até exercícios físicos. Fez demais, comeu demais, vai fazer mal. E pelo jeito, esse é um dos casos que tem a ver com glifosato, o principal herbicida usado no Brasil e também em todo o mundo. O que eu destaco agora é uma notícia muito importante, foi divulgada hoje cedo, porque técnicos da Anvisa classificaram o glifosato como um produto não cancerígeno. É isso mesmo. Os técnicos da Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, classificaram o glifosato como um produto não cancerígeno e isso é da mais extrema importância porque é o herbicida mais utilizado em todo o Brasil. Por outro lado, fez uma série de precauções, trouxe uma série de precauções para a utilização do glifosato em relação à continuidade, à quantidade e principalmente à exposição das pessoas que fazem a aplicação. O que quer dizer? Ora, no mundo todo há uma discussão muito forte em relação à utilização do glifosato. Há muita gente que o relaciona a essa doença, as causas de câncer. Inclusive, uma pesquisa recente aponta para isso. Também tem um levantamento que mostra que a produção rural precisa reduzir a utilização do glifosato. Essa é uma questão até econômica. Quanto menos herbicida, combatentes que se forem utilizados no campo, melhor para o produtor rural também. Às vezes, quem não é do campo não entende esse ponto de vista. Ninguém usa uma série de produtos à toa, né? Porque isso representa dinheiro. Então, claro que se quer reduzir a utilização. Essa decisão, ou pelo menos apontamento dos técnicos da Anvisa, deve estar sendo apresentado, começou na manhã de hoje, a ser apresentado para os diretores da agência. Ou seja, os técnicos que fizeram a pesquisa estão apresentando aos diretores, aqueles que tomam a decisão. Por que ela é importante? Primeiro, porque se a Anvisa declarar de uma vez que o glifosato não é cancerígeno, o risco da proibição da comercialização do glifosato em todo o país deixa de existir. Por quê? Porque no Brasil, nenhum produto que possa causar câncer pode ser comercializado. Isso é lei. Então, a lei brasileira diz, nenhum produto, qualquer um deles, que possa causar câncer pode ser comercializado. Se a própria Anvisa diz que o glifosato não causa câncer, observando as precauções que eles apontaram no estudo técnico, tão logo ele pode ser liberado sem nenhum risco à saúde dos aplicadores e é claro que esse fator é muito importante. Na esteira dessa decisão aqui no Brasil e dos estudos técnicos que foram feitos pela Anvisa, há, claro, um levantamento agora muito recente, uma pesquisa científica no exterior, que aponta que o glifosato está relacionado a alguns tipos de câncer. O uso de uso contínuo por muito tempo acaba fazendo com que se tenha esse risco. Também, lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, aconteceu uma condenação
para a empresa Monsanto, agora que foi adquirida pela Bayer, que tem essa patente, na ordem de 78 milhões de dólares, por conta de ter identificado, o tribunal do júri julgou que a pessoa ali que fazia a acusação desenvolveu câncer por conta da utilização de glifosato. Então a notícia é essa. Primeiramente, esse é o primeiro passo. Técnicos da Anvisa, eles declararam que o glifosato não é cancerígeno, mas fizeram uma série de observações, precauções em relação à utilização. Agora é apresentado aos diretores da agência para se decidir se o glifosato no Brasil é ou não é considerado cancerígeno. A Agricultura BR, Canal do Boi, continuam acompanhando essa informação. E o Agricultura BR segue agora trazendo destaques do mercado da soja. E eu começo falando a respeito do estado do Paraná, já que o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado mostrou como é que vem a situação de colheita no estado do Paraná. E por lá adiantou, mesmo com as chuvas que ocorreram e acabaram segurando um pouco o trabalho de colheita no campo, o Paraná atinge 51% da sua área de produção já colhida. Vamos ver agora como é que está o estágio, o desenvolvimento e principalmente a qualidade das lavouras paranaenses de soja. Você tem aqui na tela comigo, de acordo com o DERAL, 72% das áreas de lavoura de soja estão em boas condições, 24% em médias condições e temos aqui também 4% em condições ruins, é o que nós destacamos aqui em relação ao estado do Paraná, de acordo com o levantamento do DERAL. Um outro dado importante é que o DERAL, há algumas semanas, ele trazia a informação de mais um corte na sua estimativa de produção. Quanto mais colhida tiver essa soja, mais certezas têm os técnicos de campo. Então, DERAL, agora recentemente, há cerca de uma semana, cortou mais uma vez a sua estimativa de produção. Cortou em mais 504 mil toneladas, com mais 500 mil que tinha cortado um mês antes, já é 1 milhão de toneladas abaixo a produção paranaense quando comparada à estimativa anterior. Se tudo se preservar a partir de agora, o estado do Paraná deve ficar com uma produção nessa campanha 2018-2019 menor do que a do Rio Grande do Sul. O Paraná, historicamente, é o segundo maior produtor de soja do país, com os problemas climáticos que teve, deve cair para a segunda posição. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com o clima, já que essas perdas e também o que vem acontecendo na colheita da soja está relacionado aos fatores climáticos. É por isso que eu vou conversar agora com a Juliana Rezende, que vai nos trazer os destaques da região sul do país. Juliana, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Agricultura BR. Olá, Fabiano, muito boa tarde a todos que nos assistem. Olha, no sul do Brasil temos uma massa de ar mais seco querendo avançar, aos poucos já toma conta do Rio Grande do Sul, por isso a semana já começou com instabilidades enfraquecidas em grande parte do estado gaúcho. Agora a situação de umidade do solo de grande parte da região segue bastante elevada, principalmente Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, por conta do tempo mais firme, das instabilidades mais irregulares dos últimos dias, a umidade do solo então já segue diminuindo de forma gradual. Nesses próximos dias, até meados do dia 3 de março, tem previsão dessa massa de ar mais seco que já está atuando no Rio Grande do Sul avançar cada vez mais pela região sul. Deve garantir então tempo firme em todo o estado gaúcho, oeste do estado de Santa Catarina e em pontos do sul e oeste do estado do Paraná. Mas ainda chove em áreas produtoras do norte do Paraná, da região central, leste, faixa leste de Santa Catarina também, e até em pontos do litoral norte gaúcho. A chuva perde intensidade gradualmente, porque nesses próximos dias ainda tem previsão de pancadas de chuva mais expressivas, mas que perdem intensidade então aos poucos. Norte e leste do Paraná tem previsão de chuva um pouco mais forte, com acumulados de até 30 milímetros, pancadas que devem vir acompanhadas ainda por muitas trovoadas. A expectativa a partir da semana seguinte, a partir do dia 4, de instabilidades já retornando ao Rio Grande do Sul. Então,
Então, essa massa de ar mais seco ela não deve persistir por muito tempo, tanto que a partir do dia 4 de março já tem previsão de chuva voltando a alcançar áreas produtoras do interior gaúcho. Toda a metade oeste do Rio Grande do Sul volta a receber pancadas de forte intensidade com acumulados de até 50 milímetros. Aos poucos, a chuva vai se espalhando, então, entre Santa Catarina e Paraná, mas ainda até o dia 8 de março, a chuva que acontecer nesses estados, no estado de Santa Catarina e também do Paraná, ainda deve ser de forma menos intensa e com baixo volume de água. Até meados do dia 13 de março, já tem previsão de chuva avançando cada vez mais entre o norte gaúcho e até o interior do Paraná, onde as instabilidades voltam a ganhar, então, mais intensidade. Então, nessa semana, com a atuação da massa de ar mais seco, o predomínio vai ser de tempo firme em grande parte das áreas produtoras de soja do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, alguns pontos do oeste do Paraná, mas o norte do Paraná ainda segue recebendo pancadas de chuva. E esse tempo firme não dura por muito tempo, porque na próxima semana já tem previsão de chuva abrangente para todas as áreas produtoras de soja da região sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Por aqui, o Agricultura BR segue agora falando de soja e destacando um pouco do que acontece no mercado internacional. O governo da China divulgou números importantes a respeito dos que comprou durante o mês de janeiro e em relação à soja, especificamente o grão de soja, houve uma redução na ordem de 13% em torno daquilo que eles fizeram aquisição durante o último mês. Foram um pouco mais de 7 milhões de toneladas, 13% abaixo, quando considerado o mesmo mês no ano de 2018. É o que você vai conferir comigo agora na tela. Vamos ver no gráfico como é que vem essas compras, ou como foram essas compras chinesas durante o último mês. Aqui dois destaques importantes, porque, de acordo com o Departamento de Alfândega da China, olha só que interessante, queda na compra de soja. Aqui você está vendo isso muito claramente. São 7.376.000 toneladas de soja que foram compradas pelos chineses, uma queda de 13%. Em relação ao óleo de soja, não é tão expressivo, mas mostra um aumento muito grande em relação à compra de soja quando comparado ao mesmo período sazonal de 2018. 65.600 toneladas, quase 239% de alta na compra de óleo de soja por parte dos chineses durante o mês de janeiro. Ainda falando de notícias internacionais, há pouco antes do Agricultura BR entrar no ar, o Departamento de Agricultura norte-americano soltou um boletim que mostra vendas avulsas de soja por parte dos norte-americanos. O comprador foi o México e comprou soja tanto para entrega na campanha 18-19 quanto também na 19-20. Vamos ver esses números aqui na tela. Nós trazemos no Agricultura BR números do Departamento de Agricultura norte-americano, destino é o México, a fonte é o Departamento de Agricultura americano, um total de vendas de 120.000 toneladas, no qual 48.000 toneladas para entrega na campanha atual e 72.000 toneladas para entrega na campanha próxima americana, 2019-2020. Esses são os números que nós destacamos aqui no Agricultura BR. E olha, a Agricultura BR agora fala um pouco a respeito dos efeitos desses dados, desses números, em relação ao cenário internacional de negociação. O que está havendo? Nós temos números que são importantes, apresentados diariamente, que mexem com o mercado. Há pouco eu vinha falando com alguns telespectadores que se manifestaram no Facebook do Agricultura BR. Daqui a pouco o pessoal coloca na tela o endereço, mas comentavam a respeito das perspectivas de mercado. E aí eu aproveitei para falar com algumas pessoas, somente corretoras e alguns analistas das principais agências do país, para falar sobre esse tema. E uma das coisas interessantes que chamou a atenção, e ontem a Secretaria de Comércio Exterior mostrou os seus números atualizados. Atualmente, nesse momento, faltando 4 dias úteis para computar nos embarques brasileiros, o acumulado do ano já traz mais de 6.650.000 toneladas de soja que foram embarcadas pelas trades que operam no Brasil. Esse é um ponto, 6.650.000, um pouco mais que isso.
Ano passado, considerando janeiro e fevereiro, foram 4 milhões e 400 mil toneladas. Então, as vendas continuam muito aceleradas. Lembrando que essas vendas foram feitas ano passado e com preço de safra velha. Essa observação é bem interessante. Portanto, está se vendendo uma safra nova, essa soja que está sendo embarcada é da safra nova. O Brasil varreu armazéns no final do último ano para conseguir fazer aquelas entregas, aquelas vendas que foram concretizadas durante o mês de dezembro. Então, a entrega já é de soja nova. Essa é uma observação muito interessante que foi feita principalmente por parte aqui das pessoas consultadas pela equipe do Agricultura BR. Então, perspectivas, mesmo com acerto entre Estados Unidos e China, continua sendo de vendas bastante elevadas de soja por parte do Brasil. O Brasil deve continuar exportando muita soja, mercado continua aquecido, demanda é alta por soja brasileira. Vamos ver como é que vem a soja em Chicago. Fiquei sabendo aqui, o pessoal da minha produção está me falando que está em queda e queda forte. Cai mesmo, cai mais de 10 centes de dólar neste momento a soja. Posição de março vem a 9 dólares 1 cento por bushel. Maio, 9 dólares 14 centes mais 4. Julho, 9 dólares 28 centes por bushel. E agosto, 9 dólares 34 centes mais 2 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Hoje vão perdendo bastante, é o que nós temos aqui neste momento para a soja. Olha, quem estava em alta, ou pelo menos abriu em alta, foi o dólar. Isso porque um importante representante do Banco Central norte-americano faz uma declaração ao Senado dos Estados Unidos. Vamos saber como é que essas informações lá de fora estão repercutindo aqui no cenário interno brasileiro. Nós temos soja aqui no Brasil subindo um pouco mais de 0,5%, 0,52% de alta. É isso que nós temos aqui no Agricultura BR em destaque. Mas quem fala sobre esse depoimento aqui, quem fez o depoimento foi o presidente do Banco Central norte-americano, o Jerome Powell, que falou no Senado, ou fala no Senado. Então, um dia de perspectiva, de expectativa lá nos Estados Unidos. O que ele fala no Senado norte-americano? Walter Pulga Jr., boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, esse pronunciamento de Jerome Powell já era esperado e o mercado reage, de certa maneira, com muita cautela, né? Afinal, o que ocorre, de fato, no mercado americano é uma situação bem delicada e que eu gostaria de comentar aqui, viu, Fabiano? O que ocorre é o seguinte, olha, recentemente números mostram que essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China trouxeram problemas mesmo para o país. Olha, em 12 anos, os efeitos dessa guerra comercial causaram, nos números recentes da balança do agronegócio divulgados pelo governo, foram um dos menores dos últimos 12 anos. Para você ter uma ideia, o saldo da balança comercial dos Estados Unidos recuou para 1 bilhão e 860 bilhões em novembro de 2018, é o menor valor em 12 anos nesses meses, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso para você ter uma ideia da gravidade da situação. Diante disso, o mercado reage com muita cautela. O dólar agora há pouco tinha uma alta, operava R$ 3,76 mais 30, tinha uma alta de 0,18%, mas enquanto aqui o dólar vem com leve alta, e lá fora, Jerome Powell coloca, vamos dizer, as questões mais importantes para o mercado americano, o fato é que no Brasil os operadores do mercado de câmbio estão preocupados mesmo com a fala no Senado Federal agora, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado brasileiro, lá em Brasília, a entrevista, vamos dizer, a sabatina de Campos Neto, que vai substituir Ilan Goldfein no Banco Central. Essa será a primeira aparição pública de Campos Neto, que vai assumir o Banco Central, e acontece no momento em que o mercado, na verdade, tem muitas dúvidas, não, Fabiano, sobre a trajetória da taxa básica de juros, aí diante de uma retomada da atividade econômica. Bom, no exterior, nós temos Jerome Powell. Ainda a repercussão da fala de Jerome Powell, vamos aguardar mais algumas horas para saber como o mercado reage. Mas, a princípio, é mais do mesmo. Não há grandes preocupações em relação à postura dele. Lógico, o presidente Donald Trump não aceita, pelo menos demonstra não aceitar as decisões do Banco Central dos Estados Unidos. Mas aqui o mercado está mesmo de olho na proposta de Campos Neto, que será apresentada agora
agora para o Senado. Bom, o dólar diante disso, como você citava agora há pouco, tem alguma variação, operava R$ 3,76 mais 30, tinha uma alta de 0,18%, desde o início da manhã vinha com essa movimentação. Agora, o Banco Central realiza nesta terça-feira mais um leilão de swap cambial, significa está jogando dólares no mercado, né, correspondente aí à venda futura de dólares, né? Resumindo, o governo, através do Banco Central, o Banco Central vai rolar 9 bilhões e 810 milhões de dólares que vencem no mês de março. E mais, o Banco Central já anunciou que vai fazer hoje ainda um leilão em linha, ou seja, vai vender dólares no mercado com compromisso de recomprar depois. Vai fazer isso na quarta-feira, agora amanhã, 3 bilhões de dólares. O que ele quer é fazer uma rolagem parcial de um total de 6 bilhões de dólares que vencem em março. Então, mais dólares no mercado, a perspectiva é que continue aí sob controle. Eu não podia encerrar sem lembrar que os acionistas da Embraer, viu, Fabiano, aprovaram a parceria entre a Embraer e a Boeing. Na verdade, a Boeing está adquirindo boa parte da Embraer. Bom, a Boeing vai subscrever as ações ordinárias e preferenciais resgatáveis da nova empresa, que se chama, por enquanto, New Company, né? Passando a deter 80% do capital social. Então, a Boeing vai subscrever essas ações. A Embraer ficará com os 20% restantes. A transação avalia 100% das operações de aeronaves comerciais da Embraer, avaliadas em 5 bilhões e 260 milhões de dólares. Bom, os acionistas da Embraer aprovaram esse acordo fechado com a Boeing, que prevê a criação, portanto, dessa nova empresa, uma joint venture na área de aviação comercial e outra muito importante para promover o cargueiro KC-390. E o que acontece diante desse acordo com a Embraer? A Embraer dispara, sobe muito, a alta da Embraer agora há pouco era muito acentuada, ela subia 4,3% e influenciava o índice Bovespa. Nosso índice Bovespa tinha alta de 0,34%, já passava de 97.560 pontos, então nós temos aí índice Bovespa em alta, o dólar nesse momento operando com alguma alta também frente ao real, ou seja, o que nós temos é um movimento aí de novo, trazer a bolsa em alta, mas de outro lado, de novo, trazendo o dólar em alta a 13,76 mais 30. Portanto, de olho na informação que a oscilação continua no mercado e vai continuar, viu, Fabiano? Daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigado, Pulga. Até daqui a pouco. E olha, em instantes, depois do intervalo comercial, vou falar um pouco a respeito da produção de milho em Santa Catarina, como que ela aumentou e a relação de consumo de milho em Santa Catarina por conta das cadeias produtivas da carne de frango e da carne suína. Assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, que volta já. E produtores do estado do Mato Grosso vão poder se capacitar em cursos de qualidade de vida promovidos pela AproSoja e Senar local. Você vai saber um pouco mais dessa iniciativa agora na reportagem de Valdir Pacheco. Os produtores rurais poderão se capacitar nos cursos de qualidade de vida no trabalho a partir do dia 22 de março, oferecidos pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar-MT, por meio do programa Soja Plus. As qualificações começarão por Diamantino e devem percorrer outros 33 municípios. Interessados devem procurar o Sindicato Rural das Cidades. Esta é a 9ª edição dos treinamentos que serão oferecidos gratuitamente. Os cursos são baseados na norma regulamentadora 31-NR31, Qualidade de Vida no Trabalho, Saúde e Segurança no Trabalho Rural. De acordo com a AproSoja-MT, os cursos têm por principal objetivo preparar os produtores de soja e milho de Mato Grosso quanto às questões de legislação trabalhistas, previdenciária, gestão e segurança no trabalho, bem como prevenção de acidentes. As datas de onde os cursos vão percorrer serão disponibilizadas nos próximos dias. Este ano, caso o produtor rural não consiga se adaptar ao horário das qualificações, a AproSoja vai oferecer uma flexibilização. Basta procurar os supervisores de campo da sua região. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.
A Agricultura BR fala agora a respeito de milho e eu começo pelo estado do Paraná. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado trouxe os números tanto para a colheita do milho de primeira safra paranaense, quanto também para o plantio do milho de segunda safra. No caso da colheita do milho de primeira safra, chegou a 35% os trabalhos até esse último dia 25 de fevereiro, garantiu o DERAL no seu relatório. É o que nós vamos acompanhar agora, mostrando um pouco a qualidade desse milho que ainda está no campo. Você vê aqui que o Paraná vai colhendo o milho de maneira muito tranquila. Esse milho de primeira safra no Paraná não tem um volume tão expressivo, mas chega a 84% em boas condições, 16% em médias condições. Assim vem a situação do milho paranaense neste momento. Em relação ao cultivo do milho de segunda safra, vem bem acelerado e, de acordo com o DERAL, chegou a 73% até esse último dia 25. Vamos ver agora como é que vem o estágio de desenvolvimento desse milho paranaense. É o que você acompanha na Agricultura BR. Nós temos no estado do Paraná, no milho de segunda safra, 21% em estágio de germinação, 78% em desenvolvimento vegetativo e apenas 1% até agora atingindo a floração. São os dados do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. E de acordo com a Secretaria de Agricultura e Pesca do estado de Santa Catarina, o estado vai ter nessa campanha 2018-2019 uma produção mais cheia, chegando a 2.800.000 toneladas. É uma ampliação na produção de Santa Catarina, catarinense, por conta também de uma ampliação de área de cultivo. Vamos ver como que estão os números de Santa Catarina, um estado que a gente não traz muitos números dele, mas é um tradicional produtor e, mais do que isso, né, é o mais tradicional consumidor de milho do Brasil. Veja só que a produção de milho em Santa Catarina nessa campanha deve chegar a 2.800.000 toneladas, como eu disse, uma alta de 11,4% frente à safra passada. A área de cultivo em Santa Catarina é de 331.700 hectares. Se elevou em 8,4% nessa última campanha, quando comparada à safra passada. Mas um dado interessante e que quem acompanha o agronegócio, isso é muito importante, porque uma situação não anda longe da outra. Então, quando nós falamos do complexo carnes, você não pode esquecer do complexo grãos e vice-versa. Olha só, Santa Catarina é o maior consumidor de milho que nós temos no país. Por quê? Por conta da concentração das indústrias que se tem das cadeias produtivas da carne de frango e também da carne suína em Santa Catarina. Então precisa de muito milho para fazer essa terminação. Para se ter uma ideia, mesmo com essa ampliação, chegando a 2.800.000 toneladas de milho sendo produzido em Santa Catarina, um recorde para o estado, esse número ainda não consegue atender a metade da necessidade de consumo catarinense, que chega a 7 milhões de toneladas. São 7 milhões de toneladas sendo consumidas de milho por campanha lá em Santa Catarina, sendo que 97% é para alimentar frango e suíno. Vamos ver os números relacionados a trazendo essa relação. Você vê aqui que Santa Catarina, ele vem com essa situação aqui na relação milho versus produção de suíno e frango no estado, milho chegando a 2.800.000 toneladas de produção na safra atual, consumo estimado em 7 milhões de toneladas. Santa Catarina, com isso, tem que comprar muito milho de fora. Da onde vem esse milho? Vem do Mato Grosso do Sul, vem do Paraná, são os estados mais próximos, Rio Grande do Sul também, Mato Grosso e Goiás. Eventualmente, o estado de Santa Catarina, as indústrias lá localizadas, compram milho também da Argentina e do Paraguai.
A Agricultura BR segue falando de milho, mas agora dentro do quadro Agricultura BR Responde, que você sabe, é a sua participação por aqui. Vamos ver quem está participando conosco. Nós temos aqui a participação de telespectador. Você acompanha comigo os dados na tela. O pessoal já colocou aqui os números os dados em relação ao Renato Mendes, de Iraquara, no estado da Bahia. Ele diz o seguinte: olá, gostaria de saber a previsão do tempo para os meses de março e abril para o milho. É a pergunta que ele faz aqui, o Renato, em torno do clima para o seu estado e principalmente para a sua produção. Quem responde é a Juliana Rezende. O pessoal na Bahia está produzindo milho. Juliana, nós tivemos já nessa semana posições também de outros produtores rurais. Como é que fica a expectativa para ele no estado da Bahia? Bom, para o telespectador da Bahia, produtor de milho, temos boas notícias, porque tem previsão de chuva agora nesses próximos dias. O cenário na Bahia segue ainda com chuva bastante irregular nessas últimas semanas, instabilidades bastante enfraquecidas, tivemos uma massa de ar mais seco atuando. Agora, nesses próximos dias, essa massa de ar mais seco perde força. E aí as instabilidades, então, finalmente conseguem avançar, se espalhar por todo o estado da Bahia, alcançando a região de Iraquara, nas áreas mais ao norte. Tem previsão de chuva. Não vai ser aquela chuva tão forte, volumosa, são aquelas pancadas um pouco mais enfraquecidas e mais irregulares também. E aí o volume de água não deve passar de 15 milímetros até o comecinho de março. A partir do dia 4 de março, as instabilidades sim aumentam de intensidade gradualmente. Tanto que na região de Iraquara, já entre os dias 4 e 8, já tem previsão de acumulados um pouco mais elevados, variando de 15 até 20 milímetros. O cenário melhora cada vez mais no decorrer do terceiro e último período. E aí a tendência de instabilidades avançando cada vez mais no decorrer do interior da Bahia, nessa primeira quinzena do mês de março. A chuva ganha até mais intensidade, meados do dia 14 e 15 de março já tem previsão de chuva mais expressiva para a região de Iraquara, nas áreas mais ao norte da Bahia. Deve chover de forma mais persistente e mais volumosa, então, a partir do dia 14 e 15 de março. Cenário que deve persistir em torno de 7 a 8 dias, e aí as instabilidades só devem perder intensidade mais para o finalzinho do mês, especialmente a partir do dia 24, 25 de março, as instabilidades então começam a perder intensidade, e aí o mês de abril também deve ser marcado ainda por chuvas um pouco mais irregulares na região. Tem previsão de pancadas de chuva ainda acontecendo, mas ainda devem garantir algumas janelas de tempo mais firme entre um episódio de chuva ou outro na região de Iraquara, especialmente no decorrer do mês de abril. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Olha, você acompanhou então aqui no Agricultura BR informações sobre o milho no Paraná que vai colhendo já bastante acelerado o milho de primeira safra, vai plantando o milho de segunda safra, que chegou a 72%. Soube também de como está a produção em Santa Catarina que vai ter produção recorde nessa campanha, chegando a 2.800.000 toneladas. E lá na Bahia, quem está cultivando milho, o pessoal está preocupado com o clima também, já está com o milho na terra, já está no chão, está preocupado porque está faltando chuva. Você acompanhou essas informações aí, principalmente para a Bahia, no quadro Agricultura BR Responde, e você pode participar também. É simples. Você manda a sua pergunta, pode ser pergunta técnica, de mercado, de clima, você manda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E olha, o Departamento de Alfândegas da China divulgou uma série de dados em relação às importações chinesas durante o mês de janeiro. Nessa edição do Agricultura BR, eu já falei que em relação à soja houve uma queda de 13%, e com isso as compras chinesas de soja no último mês, comparado ao mesmo período do ano passado, ficaram 13% inferiores e atingiram 7.630.000 toneladas. Agora vamos saber de outras culturas como o milho, o algodão e o trigo. Veja na tela comigo como é que foram essas vendas chinesas, ou compras chinesas, né, mais certo dizer. De acordo com o Departamento de Alfândegas da China, milho teve compra, chineses compraram 401.000 toneladas, uma alta de 2,3%, compraram muito trigo. É importante lembrar que a China, ele é
estaticamente o segundo maior produtor de milho do mundo, só que não participa do mercado internacional, pois não vende esse milho. O trigo também é um dos grandes produtores internacionais, ficou com uma importação de 578.100 toneladas, uma alta de 172,6%, e compraram muito menos algodão, apenas 3.500 toneladas, uma queda de 97,4%, dados comparativos a janeiro de 2018. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Eu lembro que a sua participação é sempre muito importante, então participe conosco. Você participa enviando sua mensagem no nosso WhatsApp no 67 99656 2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Sucesso em 2018. 9 horas de leilão. Grandioso, inovador, lucrativo. Vem aí a segunda edição do Mega Leilão da MB Leilões. Os melhores negócios estão aqui. A qualidade da pecuária que você já conhece, com selo de garantia e rentabilidade. Tudo ao vivo pelo Canal do Boi. Em maio, certeza de sucesso. É com a MB Leilões na tela do Canal do Boi. Informações 6530569050 ou acesse nossas mídias sociais. Estrelando Fazendeiro de Confiança. Ê, vizinho, onde você achou a internet de confiança que pega aqui? Tá vendo aquele morro ali? Tá vendo aquele outro morro maior atrás? Também não é não. Tá vendo aquele outro enorme? Também não. É lá no satélite da Iasat. Internet via satélite para sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. É longe, né? Não é nada. Aqui pertinho. Se é Iasat, pode confiar. Quer aumentar sua tropa com presteza e qualidade? Venha para o primeiro leilão virtual Paixão Nacional. 27 de fevereiro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de jumentos e jumentas da raça pega, mulas de patrão, éguas paridas e cavalos manga larga marchador. Frete solidário estendido para quase todo o país. Consulte as condições de pagamento. Primeiro leilão virtual Paixão Nacional. 27 de fevereiro, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Fiel Leilões. Transmissão Canal do Boi. E olha, o Canal do Boi, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, abriu a temporada dos leilões judiciais. Tanto é que até esse próximo dia 28, olha, está chegando a hora. Hoje é dia 26, então estamos a 2 dias. Encerra a primeira praça de mais um grande evento. No caso, o Complexo Sucroalcooleiro, localizado no estado de Alagoas, a 90 quilômetros da capital Maceió, uma região que tem todo o seu talento e aplicação para produção e processamento de cana-de-açúcar. Essa oferta ela está sendo colocada à disposição em primeira praça com 51% de deságio. É uma grande oportunidade para investidores do setor sucroenergético que você conhece agora com o repórter Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, Unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/Guaxuma.
E os estoques de suco de laranja da indústria brasileira devem encerrar a campanha 18-19 e começar a próxima, 19-20, no dia 1º de julho, com estoques bem reduzidos. Estoques que ficam pouco acima de 200 mil toneladas, uma redução de mais de 41% quando comparado ao início da safra atual. Esses dados foram colocados à disposição na manhã desta terça-feira pela Citrus BR e revela uma redução bastante forte nos estoques brasileiros em relação ao que acontecia no final do ano passado. Entretanto, esses estoques, eles são ligeiramente mais altos do que a primeira estimativa. A primeira estimativa da Citrus BR em relação ao final de estoques de suco de laranja da indústria brasileira dava conta de pouco mais de 140 mil toneladas. Acabou encerrando em 200 mil toneladas de suco de laranja. Vamos ver no gráfico os números da Citrus BR, que fica mais fácil de entender. A campanha 17-18 encerrou com 342.960 toneladas de estoque de passagem. Inicialmente, a campanha 18-19 se imaginava com um estoque final de 146 mil toneladas, o que não aconteceu. Aconteceu esse final aqui, ou deve ser confirmado esse final aqui, de 200.560 toneladas. Entre os fatores para a queda nos estoques entre as safras está a diminuição na estimativa de safra e piora de rendimento industrial. O número de caixas necessárias para a produção de 1 tonelada de suco foi o que informou a Citrus BR. Mas não é só isso. Você viu um número aqui bem interessante? Quando nós explicamos os dados do porquê que reduziu tanto os estoques de passagem, rendimento menor na indústria. Ok. Só que, comparado com a inicial, a expectativa inicial com a atual, você tem aí 60 mil toneladas de suco de laranja que apareceram a mais no estoque. E isso acontece, entre outros motivos, por conta de consumo, comercialização e exportação. Mas quem vai explicar esses dados agora é Walter Pulga Júnior. Pulga, números da Citrus BR revela, né? Eu trouxe aqui dados, rendimento menor na indústria, tem estoque menor de passagem, mas não é só isso, as exportações brasileiras foram menores, Walter Pulga? Foram menores sim, Fabiano. Como você bem lembrou, o fato é que nós estamos com dificuldade para exportar mais. Aliás, recentes reuniões em Brasília, entre os Ministérios da Agricultura e da Economia, com a Citrus BR, que é a empresa que representa a Citrosuco, a Cutrale e a Louis Dreyfus, que são os maiores processadores de suco no Brasil, e que concentram esses embarques para o exterior, a Citrus BR expôs para os órgãos do governo, né, para os técnicos do governo, que precisa aumentar as exportações em 300 milhões de dólares. Atualmente, faturamento gira em torno de 2 bilhões. É preciso subir para 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Agora, para aumentar essa exportação de suco, sem a ajuda do governo, fica muito difícil. Por quê? Porque é necessária a intervenção do governo para abrir caminhos na China, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Para começar, nos dois países da Ásia, China e Coreia do Sul, o consumo de suco de laranja tem crescido. Já nos Estados Unidos, que também exporta suco de laranja, a ideia é aproveitar as brechas geradas por problemas aí que prejudicaram a oferta local nos últimos anos. Então, a produção nos Estados Unidos caiu muito. Então, precisamos negociar uma venda maior de suco de laranja para os Estados Unidos. Agora, no caso da China e da Coreia do Sul, temos alguns problemas. O que acontece na China? Segundo Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Citrus BR, o problema é a variação tarifária imposta pelos chineses que incide sobre o suco de laranja que nós exportamos, tanto congelado como concentrado. Isso depende até da temperatura. Veja, segundo os chineses, até 18 graus negativos, pagamos 7,5% sobre o valor da venda. Mas, se for 17,9 graus negativos, graus Celsius negativos, passa a ser de 30%. Portanto, essa variação tarifária é um problema que precisa ser resolvido. As indústrias brasileiras exportam para o mercado chinês pagando tarifa de 7,5%. Mas, para isso, olha, Fabiano, eles transportam o produto em tambores, não a granel, ou seja, perdem escala, perdem competitividade e as margens das indústrias diminuem, né? Bom, segundo a consultoria Markstrat,
com sede em Ribeirão Preto, né? Dados mostram que de 2003 a 2017, a demanda da China por suco cresce 184% para 130 mil toneladas, enquanto o mercado mundial recua quase 22%. Então, no mercado mundial, o que nós temos é um recuo no consumo de suco de laranja. Mas nos países para os quais a gente tem contato comercial, isso cresce muito. Por isso, é importante agora a participação do governo. E é o que pensa fazer a indústria agora com o auxílio do governo. Expandir esse mercado para aumentar, na verdade, as nossas vendas. Mesmo assim, estamos com estoques baixos, os mais baixos dos últimos anos, você lembrou disso, mas é importante melhorar a venda e o faturamento. As empresas de suco, que processam suco de laranja, processam laranja, e exportam suco, têm tido dificuldade nos últimos anos. Portanto, é de se esperar que haja novos mercados, porque nos grandes consumidores brasileiros, de suco brasileiro, Europa, por exemplo, o que está ocorrendo, Fabiano, é uma redução no consumo de suco de laranja. Tanto que há uma campanha que a Citrus BR promoveu junto a distribuidores de suco e processadoras de refrigerantes e de sucos lá na Europa, incentivando o consumo de laranja. E veja, um detalhe importante, não é incentivar o consumo junto ao consumidor diretamente, beba mais suco, suco é bom para você, para a sua saúde, não. Junto aos médicos, a campanha é muito delicada, está sendo implementada pela Citrus BR na Europa para conter a queda do consumo. O objetivo é falar com médicos, com pediatras, que passem a indicar para os pais das crianças a utilização, o consumo de suco de laranja e, com isso, recuperar esse mercado lá na frente. Vale lembrar que o mercado de suco de laranja, e o Brasil domina 80% no mercado mundial de suco de laranja, perdeu muito, teve uma queda de consumo muito grande, porque disputa agora com outros sucos. Goiaba, pêssego, uva, kiwi, há sucos no exterior das frutas mais diferentes. Portanto, há uma competição e a laranja perdeu espaço. O suco de laranja, de fato, perdeu espaço. Há uma campanha para, pelo menos, evitar uma queda maior na Europa e já há a perspectiva de comercializar mais com a China, com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos. De olho na informação, porque produtor de laranja que não estiver bem informado vai sofrer pressão na medida em que o estoque aumenta e as vendas não cresçam, os preços tendem a cair. Por enquanto, ainda é possível pensar numa expansão do mercado de suco. Fabiano? Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação, um grande abraço a você, produtor de suco de laranja, principalmente produtor de suco de laranja, não, de laranja, né? Quem produz o suco é a indústria. Produtor de laranja no estado de São Paulo, principalmente, que teve alguns anos extremamente complicados sobre o aspecto de produção, de comercialização, quando as indústrias desenvolveram seus próprios parques produtores, acabou prejudicando muito os produtores de laranja do Brasil, que começaram a optar por outras culturas. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para a região sudeste do Brasil, voltada para esses produtores de laranja. Juliana Rezende está aqui comigo mais uma vez. Juliana, como é que fica a previsão? Olha, Fabiano, previsão de bastante chuva para áreas produtoras de laranja e também de citros de grande parte da região sudeste. Se podemos ver agora as condições de umidade no solo na região, estamos com índices de umidade bem mais elevados em pontos do interior do estado de São Paulo, norte, leste, também grande parte do sul de Minas Gerais. E nesses próximos dias tem mais chuva prevista para justamente essas regiões. Agora, nesses próximos 5 dias, os acumulados de chuva em grande parte do sudeste vão seguir bastante elevados. Estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais vão receber acumulados de chuva muito elevados de até 70 milímetros até o dia 3 de março. Essa chuva toda vai seguir influenciada por conta da formação de áreas de baixa pressão na região, que vão provocar essa chuva toda. Então, a chuva vem de forma pesada, persistente. Conforme temos previsão de chuva mais intensa na região, a temperatura não vai seguir tão elevada. Vamos passar a ter tardes com temperaturas mais amenas, então, em grande parte do estado de São Paulo, metade sul mineira, por conta do tempo mais fechado, do excesso de nebulosidade. Para a semana seguinte, a partir do dia 4 de março, tem previsão de chuva já perdendo intensidade. A chuva ainda não cessa na região, mas as instabilidades então ficam mais enfraquecidas. Estado de São Paulo, metade sul mineira devem receber acumulados de
próximos de 30 milímetros durante o período do dia 4 até o dia 8. Já a partir do dia 9 do mês de março, a expectativa é de instabilidades ainda persistindo em toda a região sudeste, mas sem grandes acumulados. Então, a chuva mais pesada para áreas produtoras de laranja do estado de São Paulo, Minas Gerais, grande parte da região sudeste, deve acontecer nesses próximos dias. A expectativa é de temporais acumulados bastante elevados e a tendência, então, é de chuva pesada para áreas produtoras de laranja do estado de São Paulo, metade sul mineira, ainda agora durante esta semana. Essa chuva toda deve aumentar cada vez mais a situação de umidade do solo e garantir, então, boas condições de umidade do solo para grande parte da região sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Olha, a seguir no Agricultura BR, nós vamos responder perguntas de telespectadores, participação aqui no programa sobre ácaro vermelho. E você vai saber também tudo a respeito de um grande encontro de confinamento que você vai acompanhar todos os detalhes pelo canal do Boi logo depois do intervalo. Nós voltamos já. E atenção pecuária do Brasil, entre os dias 12 e 14 de março acontece em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, a 14ª edição do Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Esse evento é realizado pela Coan Consultoria em parceria com o Sistema Brasileiro do Agronegócio. O Rogério Coan traz agora informações importantes, um recado para você, pecuarista. Olá, eu sou o Rogério Coan, diretor técnico da Coan Consultoria, e eu tenho um convite especial para você. Durante o 14º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, vou estar apresentando um tema de grande relevância, que refere-se à modalidade de confinamento sem forragem. Logicamente que é um tema bastante interessante no sentido de mostrar os desafios dessa tecnologia que só cresce nas principais regiões produtoras de grãos. Venha discutir conosco essa grande oportunidade de negócio com os melhores especialistas do Brasil em um único evento. Um grande abraço! É de 12 a 14 de março, em Ribeirão Preto. É imperdível esse evento. Nós vamos trazer aqui os posicionamentos de alguns dos palestrantes que vão estar presentes. São assuntos da mais importante ordem para a pecuária brasileira. Então, você, pecuarista, se puder, acompanhe mais essa edição do Encontro de Confinamento, 14ª edição, realização da Coan Consultoria e do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Vamos trazer agora mais participação de público. É o quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber quem está participando do programa conosco aqui neste momento. Nós temos aqui a participação da Letícia Melotti, de São Domingos do Norte, no estado do Espírito Santo. Olha o que a Letícia diz. Estamos sofrendo com ácaro vermelho aqui na propriedade. Isso tem relação com o clima seco e falta de chuvas? É o que a Letícia pergunta. E aí nós vamos questionar para um especialista para responder para nós se está relacionado a isso e principalmente como combater, né? Como aliviar essa situação do ácaro vermelho sobre as áreas de produção. Nós vamos trazer aqui a resposta do professor da Universidade Uniderp, que fala para a Letícia. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro agrônomo, professor aqui do curso de agronomia da Uniderp Agrárias de Campo Grande. Respondendo à pergunta da produtora sobre a ocorrência de ácaro vermelho e a influência das condições climáticas nas culturas do café, cacau e outras frutas, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa importante praga agrícola. Existem muitas espécies de ácaro e é difícil precisar qual é o ácaro exatamente que está ocorrendo nesse caso. Então a gente vai falar de ácaro de uma forma mais genérica, né? Os ácaros são aracnídeos, são insetos muito pequenos, menores do que meio milímetro, e que eles atacam muitas partes das plantas. Nesse caso, deve estar atacando a área foliar das plantas. Esses ácaros raspam a epiderme das folhas e expõem aí os tecidos celulares que ficam sujeitos à ação do sol, causando sintomas e reduções na área fotossintética e, em casos mais drásticos, até a desfolha, né? O controle do ácaro é realizado através de diversos métodos, mas a gente precisa pensar que o ácaro é uma praga que é necessário conviver com ela, né?
Então, a preservação dos inimigos naturais no agroecossistema é muito importante. A observação dela tem muito sentido, porque os períodos secos, seja o inverno ou os veranicos que ocorrem durante o verão, causam aí uma maior disseminação e um maior ataque dessas pragas. Uma prática de manejo comum e equivocada é o uso, por exemplo, em café, de fungicidas cúpricos e outros piretroides que diminuem a população desses inimigos naturais. A forma correta de controlar os ácaros é a utilização de inseticidas, no caso do controle químico, inseticidas específicos, de baixo espectro de ação, de que atuam de forma sistêmica e de contato. O uso de piretroides e outros inseticidas mais comuns acabam tendo um efeito negativo na população de inimigos naturais. Outra forma alternativa e possível é realizar o controle biológico dos ácaros, com a introdução de inimigos naturais e a adoção de diversas práticas que preservem esse agroecossistema de uma forma mais equilibrada. Assim a gente consegue conviver com essa praga e os ataques são menos frequentes e menos agressivos. De forma geral, como considerações finais, podemos deixar que o uso da tecnologia de manejo integrado de pragas, que é o uso de diversas práticas de manejo, acabam contribuindo para a não ocorrência dessas pragas, principalmente numa época atípica, como é agora. Estamos no período chuvoso e a produtora está aí mencionando o ataque de ácaros. Se isso está acontecendo agora, nesse período, é possível que logo mais, no período de inverno, ela possa ter problemas maiores. Então, é necessário que ela procure um engenheiro agrônomo para tomar as medidas adequadas e a identificação do ácaro e a recomendação correta para esse caso. E fazer o uso do manejo integrado de pragas, que é o uso de cultivares resistentes, mudas saudáveis, manejos específicos de poda, preservação de inimigos naturais e várias outras práticas que prejudicam a disseminação e a ocorrência dessa praga importante. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês e espero ter contribuído para o sucesso da propriedade. Tá certo, esse foi o professor Eduardo Barreto, da Uniderp, do curso de Agronomia, respondendo à telespectadora Letícia, ela que é do estado do Espírito Santo, está tendo esse problema com o ácaro vermelho. Você pode participar também do programa, manda suas dúvidas técnicas de clima, também de mercado, no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você, inclusive sobre a aviação agrícola. E o estado do Mato Grosso é aquele que tem a maior frota de aviões agrícolas do país. É o que você vai acompanhar agora na reportagem. Mato Grosso teve o maior crescimento nacional na frota de aviões agrícolas utilizados em atividades nas fazendas. Foram 30 aviões a mais operando no estado no ano passado. Em Mato Grosso do Sul, são mais 11 aeronaves. Em Goiás, mais 10 e no Pará, mais 8. No Maranhão, a frota usada no campo teve acréscimo de 6 aeronaves. No novo levantamento realizado recentemente, Mato Grosso segue na ponta com 494 aviões e também tem o maior número de operadores privados, 233, contra 31 empresas aeroagrícolas. Segundo o estudo divulgado esta semana pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, com base no Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o número de empresas aeroagrícolas passou de 244 em 2017 para 253 no ano passado, um aumento de 3,7%. E de operadores privados, que são os agricultores, cooperativas, que têm suas próprias aeronaves, que eram 565 em 2017 e chegaram a 585 no ano passado, um aumento de 3,5%.
Segundo o estudo, a frota aeroagrícola brasileira está dividida em 2.182 aviões e 12 helicópteros. São 1.461 aeronaves, o que corresponde a 66,59%, estão com 253 empresas aeroagrícolas, operadores de serviços aéreos especializados que prestam serviços para os produtores. O Brasil segue com a segunda maior força aérea agrícola do planeta, atrás apenas dos norte-americanos, que possuem cerca de 3.600 aeronaves. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E vamos saber então como é que está a previsão do tempo para o centro-oeste do Brasil. Juliana Rezende participa conosco mais uma vez. Como é que fica a previsão, Juliana? Olha, Fabiano, a região centro-oeste tem recebido pancadas de chuva bem persistentes, especialmente em áreas produtoras do Mato Grosso e de Goiás. Justamente esses estados é que estão com boas condições de umidade, índices de umidade que ultrapassam até os 90%. No Mato Grosso do Sul, com a chuva mais irregular, a umidade do solo caiu, principalmente na faixa oeste do estado. Agora, nesses próximos 5 dias, tem previsão de chuva bastante abrangente nos 3 estados da região centro-oeste. Até o dia 3 de março, os acumulados vão seguir bastante elevados, especialmente entre Goiás, norte do Mato Grosso do Sul e grande parte do estado do Mato Grosso. Acumulados que podem até chegar aos 70 milímetros. Essa chuva toda ainda vai seguir influenciada pela formação de áreas de baixa pressão e mais atuação de um corredor de umidade que atravessa a região central do Brasil e favorece a chuva mais duradoura na região centro-oeste. A partir do próximo período, entre os dias 4 e 8 de março, a chuva já diminui de intensidade nos 3 estados da região. As pancadas ainda não cessam, apenas o acumulado de chuva vai ficar, então, menor na maior parte de áreas produtoras da região centro-oeste. É apenas no norte do Mato Grosso onde a chuva vai seguir um pouco mais persistente e também com maior intensidade. No decorrer do 3º e último período, até o dia 13 de março, a chuva ainda segue atuando nos 3 estados da região, mas sem volume de água tão elevado. Então, a chuva mais pesada e mais intensa em áreas produtoras da região deve acontecer ao longo desta semana. Áreas de baixa pressão atuam e garantem, então, a persistência de um corredor de umidade que favorece chuva mais duradoura e também com grande volume de água nos 3 estados da região, onde os acumulados podem chegar até os 70 milímetros. Para a próxima semana, as instabilidades diminuem gradualmente, mas grande parte das áreas produtoras ainda recebem pancadas de chuva, só que dessa vez com baixo volume de água. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Uma boa tarde para você e até amanhã no Agricultura BR. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com as informações finais desta edição. E o Agricultura BR destaca agora as informações finais dessa edição, trazendo os negócios com soja em Chicago neste momento. Na abertura do programa vinha perdendo 10 centes de dólar, a queda continua na casa dos 10 centes as posições de curto prazo. Março vem a 9 dólares 1 cente por bushel, maio 9 dólares 14 centes mais 2 por bushel, julho 9 dólares e 28 e a posição de agosto 9 dólares 33 centes mais 6 por bushel são os negócios com soja em Chicago neste momento. O dólar, na abertura do programa, ganhava pouco mais de 0,5%. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana negociada no Brasil. Continua em alta, mas é uma alta menor agora. Alta de 0,22% para o dólar, que é negociado agora a R$ 3,75 para a moeda norte-americana. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais às 17h20.